Eu sou do Rio de Janeiro e minha história de terror começa quando eu tinha apenas 4 aninhos de idade. Eu não lembro bem de muita coisa, porque eu era bem novinha, mas eu lembro de alguns reflexos. Meu pai tinha um barzinho e teve um dia que tava eu e meu pai no bar, eu tava brincando, assim dentro do bar, e meu pai tava agitando as coisas do bar, sabe? E quando do nada eu escutei meio que uma correria de homens. E eu só lembro do meu pai ter se jogado em cima de mim e ter me abraçado. E depois que ele fez isso, eu só fechei os olhos e daí eu escutei muito, mas muito barulho. E é como se tivesse vidros quebrando, sabe? E ao mesmo tempo eu senti o corpo do meu pai meio que dando os impactos, sabe, assim, enquanto ele estava abraçado ali comigo. Obviamente, eu sobrevivi porque Deus queria muito que eu sobrevivesse. Porque eu lembro que quando ficou tudo silêncio, daqui a pouco começou uma gritaria e meu pai, sabe, meio que caiu para trás. Eu abri os olhos e meu corpo estava todo ensanguentado. Na mesma hora eu olhei pro meu pai e entrei em estado de choque. Eu lembro perfeitamente. Meu pai tentou me proteger a todo momento. E nisso eu já não conseguia falar, eu já não conseguia me mexer. Eu comecei a escutar barulho de polícia, sabe, de sirene de polícia. E comecei a ver umas luzes, sabe, vermelhas. Eu sabia que era a polícia. Eu lembro que eram muitas pessoas. E alguém me pegou no colo e me levou embora dali. E daquele dia ali em diante, eu já não tinha nem pai e nem mãe. Porque há um mês atrás, minha mãe tinha falecido. Então, depois que minha mãe faleceu, eu só tinha meu pai, que infelizmente foi brutalmente assassinado. Eu lembro que eu fiquei uns dias na casa da amiga da minha mãe, que era uma conhecida nossa. E passados alguns dias, minha tia chegou lá. Minha tia não, né? A mulher do irmão do meu pai chegou na casa dessa amiga da minha mãe com alguns papéis e mostrou pra ela. Então ela me pegou, me colocou dentro do carro e a gente foi embora. Eu lembro que a gente ficou basicamente umas 5 horas ou mais dentro de um táxi até a gente chegar em Campos de Goytacazes. Essa minha tia, que eu chamava de tia, que era a mulher do meu tio, do irmão do meu pai mais velho, ela me levou para casa dela. E chegando lá, o meu tio, que era o que tinha mais condições da família, mas também era o mais rígido da família. Meu tio era muito rígido. Talvez porque ele fosse militar, né? Então ele era bastante rígido. Ele me recebeu de braços abertos, ele me abraçou, eles me beijaram, me acolheram. E parecia até um sonho ali que eu tava vivendo, parecia que eu tava ganhando uma família novamente. Porque eu não tinha mais família. E então eu lembro que eles me deram banho, colocaram roupas novas em mim, sabe, roupa bem bonita. E ali eu fiquei brincando com a minha prima, com a filha do meu tio, né, da minha tia, que era basicamente da minha idade. E ela me tratava como uma irmã, sabe, como uma irmãzinha dela. De certa forma eu tava feliz, porque eu ainda não tava entendendo muita coisa, mas eu tava feliz pelo momento que eu tava vivendo ali. E então o tempo foi se passando e eu e essa minha prima já não nos dávamos tão bem igual antes.
A gente foi começando a brigar, e brigar, e brigar. E essa minha tia, a mulher do meu tio, ela cursava advocacia e estavam todos felizes, né, que ela estava se formando, então todo mundo foi para a formatura. E quando estava chegando o horário da festa, ela pegou e me levou para casa, porque ela falou que não ia aguentar ficar a noite toda acordada. Então ela me levou para casa e falou que era para mim dormir. Ela me deixou em casa com o pai dela, que eu na época comecei a considerar como um avô, né, já que ele morava ali com a gente. E aí ela me levou para casa, me deixou com o pai dela e voltou para a festa. Eu inocentemente fui dormir e logo depois o pai dela entra no quarto, deita comigo na cama e começa a brincar com a mão, sabe? Como se estivesse fazendo um bichinho. Porque lá no quarto onde eu dormia tinha meio que um CPU azul. Então ele ficava brincando com as mãos de fazer bichinho, com a sombra. E eu tinha por volta dos meus 6 para 7 anos de idade já, quando isso aconteceu. E ele ali brincando comigo, né, fazendo bichinho com a mão, brincando com a sombra. E foi quando ele falou pra mim olhar diretamente pra luz. E mandou eu ficar olhando assim pra luz. E aí eu fiquei olhando pra luz. E aí ele começou a passar a mão no meu corpo, começou a passar a mão na minha vagina. E eu já comecei meio que a ficar desconfortável com a situação. E aí ele começou a tentar meio que introduzir o dedo na minha vagina. E aí eu gritei e comecei a chorar. E aí ele veio e me acalmou. Me pegou, me levou pro banheiro, tirou minha roupa e começou a me lavar, sabe? E quando ele começou a fazer isso, eu entrei em estado de choque novamente. Eu não sei por que veio a lembrança daquele dia que eu entrei em estado de choque quando meu pai foi assassinado na minha frente. Era como se naquele momento não tivesse ninguém para me proteger, ninguém para me defender. Foi a mesma sensação que eu tive quando eu vi meu pai ali caído. Eu não tinha mais ninguém para me defender, para me proteger. Então eu entrei em estado de choque. E aí ele começou a lavar o meu corpo. Ele começou a beijar o meu corpo. Ele começou a passar a língua no meu corpo todinho. E eu, estado de choque eu fiquei. Eu só sabia chorar. E depois daquele dia, toda oportunidade que ele tinha para poder tentar abusar de mim, ele fazia. Os anos foram se passando e ele continuava fazendo aquilo. Eu lembro que eu não estava aguentando mais. E teve um dia que a minha tia, essa mulher do meu tio, ela ia sair e eu ia ficar com ele. E aí eu comecei a chorar, comecei a gritar: tia, por favor, não me deixa aqui, me leva com você, deixa eu ir com você, por favor, por favor. E minha tia falou que eu não ia, e minha tia não me levou. E minha tia saiu, mas a irmã dela, a irmã da minha tia, percebeu que tinha alguma coisa de errado. E aí, assim que minha tia saiu, essa irmã dela, da minha tia, mandou eu ir tomar banho. E logo depois ela iria levar a toalha pra mim. Então eu fui tomar banho. E quando essa irmã da minha tia tava indo levar a toalha pra mim, quando ela chegou na porta do banheiro, ela viu o pai dela se masturbando
me vendo tomar banho. Aí vocês pensam que ela falou alguma coisa? Não. Ela não falou nada. Exatamente nada. E passaram-se alguns dias e minha tia pediu para me subir no segundo andar da casa e pegar não sei o que, eu não lembro bem o que era. E aí eu subi e quando eu tava chegando no final da escada, lá tava o pai dela, com o negócio dele pra fora, se masturbando novamente. E quando eu vi aquilo, na mesma hora eu voltei correndo. E nisso que eu voltei correndo, quando chegou nos últimos degraus da escada, eu escorreguei e caí. E meu tio, quando ele veio me ajudar, e ele viu na minha cara, ele viu no meu semblante, no meu rosto, que eu tava assustada, que eu tava com medo de alguma coisa. E então ele foi e me perguntou o que tinha acontecido, o que estava acontecendo. E aí eu expliquei pra ele o que estava acontecendo. E aí eu contei pra ele tudo desde o início. Meu tio, na hora, nossa, falou que ia matar, que ia fazer, que ia acontecer. Mas não fez nada disso. Ele sequer foi lá falar com ele. Sequer foi questionar ele. Não, ele não fez nada. E a minha tia, a filha desse cara que abusava de mim, chegou até mim e falou que nunca, em hipótese nenhuma, era pra me contar aquilo que tinha acontecido pra alguém. E dali por diante, a minha vida virou um verdadeiro inferno. Eu já não podia mais colocar as minhas roupas. Eu tinha que andar totalmente coberta, porque ali eles começaram a falar aquilo que eu estava me insinuando pra ele. Eu comecei a ser agredida, eu comecei a ficar de castigo durante dias e dias. O tempo foi passando e eu fui ficando com tanto, mas tanto ódio, com tanta raiva. Eu já tava ficando rebelde, eu já tava entrando na minha adolescência, eu tava muito rebelde. Eu já não respeitava mais ninguém. Eu já respeitava todo mundo. De certa forma eu criei um ódio dentro de mim tão grande, tão grande. Eu tinha nojo de mim. E eu sabia que aquilo tudo era por culpa deles. E eu comecei a me automutilar. Eu comecei a me cortar. Comecei a querer tirar minha própria vida. Eu não tava mais aguentando aquilo. E pior, que eles sabiam e eles não faziam nada. Eu lembro que um dia, eu já tinha lá com meus 14 anos de idade, o meu tio me chamou pra conversar. E eu tinha um medo enorme do meu tio. Meu tio era muito rígido. Eu tinha um medo muito grande dele. E quando eu cheguei no quarto onde ele estava, ele me chamou, me puxou e me colocou sentada no colo dele. E ali eu não acreditei. Eu não acreditei que meu tio, que era a única pessoa que eu achava que poderia me proteger, estava fazendo aquilo. Eu sabia que aquilo era na maldade. Eu fui tentar levantar do colo dele e eu lembro que ele me segurou forte, sentada no colo dele. E começou a sussurrar no meu ouvido: "Não é isso que você gosta? É disso que você gosta, eu sei que você gosta disso." Eu, com meus 14 anos de idade, eu já tinha corpo. Ele começou a pegar nos meus seios, apertar com tanta força. Começou a tentar me beijar. Sabe, eu não tava acreditando que aquilo tava acontecendo. Eu tentava de alguma forma sair. Quando eu consegui sair, eu corri para dentro do banheiro.
E a porta lá, de uma certa forma, não tinha uma fechadura mesmo, então ele entrou dentro do banheiro, ele conseguiu entrar dentro do banheiro. E ele começou a falar, tá tudo bem, tá tudo bem. E quando eu vi que ele realmente tinha conseguido entrar, eu entrei em choque novamente. Eu entrei em choque, eu não sabia mais o que fazer. Eu só chorava, 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 chorava. E ele ficava o tempo todo falando, tava tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. E naquele instante, meu tio começou a beijar meu corpo, meu tio começou a passar a mão no meu corpo, começou a passar a mão na minha vagina. E foi quando ele introduziu os dedos dele dentro de mim, dentro da minha vagina. Eu não queria acreditar que aquilo fosse verdade. Por que eu tinha que sofrer tanto? Por quê? Eu já não tinha mais pai e mãe, eu já não tinha mais uma família. Por que eu tinha que sofrer tanto? Eu não aceitava, eu ficava me perguntando por quê? Por que, Deus, que eu sofro tanto assim? Por que as pessoas me fazem tão mal? E a falta do meu pai era muito grande na minha vida, porque eu sei que ele era a única pessoa que me protegia. Depois da minha mãe, porque eu não tinha mais mãe. Então, era só meu pai. Logo depois de perder meu pai, eu não tinha mais motivo para viver. Eu fui separada dos meus irmãos. Eu não sei pra onde foi minha irmã, só sei que ela mora no Rio, que ela continua no Rio. Meus irmãos também foram separados de mim, foi todo mundo separado. Então eu não sei onde moram meus irmãos também. Eu lembro que nesse dia, a mulher do meu tio tinha chegado da academia. E aí eu tentei contar pra ela, só que eu não tive coragem de contar na frente dele. E no outro dia, ele ia voltar pra onde ele realmente morava. Porque ele não morava ali, ele não residia na mesma residência que a minha tia, porque o quartel dele ficava muito distante. Ficava aqui no Rio e ela morava lá. Até mesmo por causa da família dela lá. Então, ele morava mais aqui do que lá. Só que toda vez que pegava folga e tudo mais, ele ficava lá. E nesse dia que ele foi embora, eu aproveitei e chamei ela, a mulher dele, do meu tio, pra conversar. E nisso eu comecei a contar pra ela o que tinha acontecido e ela tava mexendo no telefone. Eu tava contando pra ela, eu contei tudo que aconteceu. E ela mexendo no telefone, tava mexendo no telefone, ela continuou. Depois ela saiu e nada falou. Ela não falou nada. Ela simplesmente não acreditou. E logo depois ela veio com a notícia que a gente ia morar com meu tio, onde meu tio morava, que era no Rio, que era perto do quartel dele. E aí, lá fomos nós morar com meu tio. E chegando lá, obviamente, essa minha prima já sabia de tudo. Essa minha prima me tratava tão mal, mas tão mal. Ela me batia, ela cuspia em mim, me chamava de mentirosa. E eu aturava tudo. Sabe por quê? Se eu fizesse alguma coisa com ela, eu apanhava muito, né? Então eu tinha que aturar. Eu aturava tudo. Passaram-se um tempinho, alguns meses, ele recebeu uma transferência, meu tio recebeu uma transferência para Amazonas. E lá foi a gente. Ele começou a me tratar como se eu fosse mulher dele. Lá eu não podia botar nem a cara na janela. Que ele falava que eu tava procurando um homem, que eu tava atrás de homem. Até mesmo para ir pra escola, ele pagava alguém para me levar pra escola, para me buscar, para me não desviar o caminho.
Ele pagava alguém para me vigiar. Eu não podia usar nenhum tipo de roupa que ele não quisesse. E teve um dia que teve festa na escola, e nesse dia eu fui sozinha pra escola. Teve festa na escola, não precisava ir de uniforme, eu não fui de uniforme, e acabou, como não teve aula, era apenas a festinha da escola. Eu saí da escola com meus amiguinhos da escola e fui pra praça. E quando eu cheguei em casa, meu tio tava com a cara desse tamanho. Ele tava furioso, ele tava com muita raiva. E ele começou a gritar, falando que tinha ido me buscar na escola. E eu não tinha ido pra escola. Só que eu tinha ido sim. Eu só não tinha falado que era festa e que ia acabar cedo. E aí ele começou a gritar comigo e a gente começou a debater, a gente começou a bater boca. E eu comecei a falar que eu não aguentava mais ser tratada como prisioneira. Eu não aguentava mais viver naquela situação. E eu falei que eu não ia mais viver daquele jeito, e foi quando ele começou a me dar vários tapas, vários socos na cara. E eu tentei revidar, eu tentei bater nele também, eu tentei descontar toda a minha raiva, todo o ódio que eu tinha em cima dele. Mas obviamente, além dele ser homem, ele era adulto, né? Então ele tinha muito mais força que eu, não tinha como eu competir minha força com ele. E eu lembro que a mulher dele veio correndo e ela me deu um tapa, sabe? Tão grande. Que eu caí no sofá. E aí ela começou a gritar, sai da minha casa agora, sai. E abriu a porta. E eu saí. Fui pra casa de algumas amigas minhas, sabe? Os pais delas me aceitaram lá. Então, eu fiquei lá. Passaram uns 3 dias... E eles vieram atrás de mim com o conceito tutelar. Eles chegaram com o conceito tutelar, falando que a guarda era deles, que minha guarda era deles. E o conselheiro era super amigo dela, da minha tia. E aí eu contava tudo que eles faziam, tudo que eles faziam comigo, e ele entrava no ouvido e saía no outro. Ele nem ligava o que eu tava falando. E aí eu voltei novamente com eles. E comecei a viver uma sequência de espancamento, uma sequência de agressão. E depois de tanto, mas tanto perrengue que eu passei, de tanto sofrimento, eu conversei com um amigo meu da escola, que o pai dele era pastor. E o pai dele falou, os pais dele falaram que eu poderia ir ficar lá na casa deles. Eles iam me ajudar. E teve um dia que eu fugi de casa e fui pra casa desse meu amigo. Lá, eles me receberam muito bem. Me receberam muito bem mesmo. Me trataram como uma filha. E ali eu me senti bem. Eu falei, graças a Deus, eu encontrei um lar de verdade. E passou mais alguns dias, quem para com o carro lá, na calçada? O meu tio e a mulher dele. E aí, ele bateu lá, esse pai do meu amigo era pastor, ele abriu, tratou eles super bem, abriu a porta da casa deles e eles entraram, e ali eles estavam com as minhas coisas, calçados, sapatos, roupas. E eu lembro que a gente estava numa mesa, enquanto ele ia deixando minhas coisas ali, e aí eu comecei a chorar, e comecei a perguntar por que eles estavam fazendo aquilo, por que eles não me deixavam no rio, porque eles não deixavam, me pegavam e me levavam pro rio novamente, e tentava achar minha irmã mais velha e eu ficaria com ela. E eles falaram que não ia fazer isso. E aí eu surtei. E aí eu comecei a gritar. E por que você não fala pra sua mulher o que você fez comigo? Assume, fala pra ela o que você fez comigo. E aí ele levantou. Eu lembro que ele estava sentado na mesa, eu lembro que ele estava sentado na cadeira assim na mesa e ele levantou para me agredir. E esse pastor entrou na frente e falou, não, aqui você não vai agredir ela. E aí ele pegou e foi embora. Eles foram embora. E depois disso, o que eu sei foi que eles voltaram pro Rio de Janeiro. E eu fui pra capital. Lá na capital,
eu decidi fazer um vídeo, uma postagem no Facebook pedindo ajuda para as pessoas, tanto para me achar minha irmã, quanto para voltar para o Rio de Janeiro. Eu sabia que minha irmã morava no Rio de Janeiro. E aí, aquela postagem começou a viralizar e tem muitas e muitas visualizações. E um rapaz veio e perguntou para mim se eu não queria fazer uma vaquinha online. E aí eu falei que sim, que eu queria. E quando a gente começou a fazer essa vaquinha online, hackearam meu Facebook. Obviamente, a gente já sabe quem foi. Hackearam meu Facebook, logo depois eu criei um outro Facebook, uma outra conta. E aí eu fiz a postagem novamente, pedindo ajuda para as pessoas me ajudarem, porque eu queria encontrar minha irmã. E aí minha irmã me encontrou. Minha irmã mandou mensagem para mim. E nisso a gente começou a conversar. Esse pastor, né, esse pai desse meu amigo, me ajudou a vir pro Rio. E daí eu vim pro Rio morar com a minha irmã. E logo depois de um tempo que eu tava morando com a minha irmã, conheci um rapaz, a gente começou a namorar. E logo eu engravidei. Engravidei de um menino que hoje é tudo na minha vida. O motivo da minha felicidade hoje é o meu filho. Eu tenho 21 anos atualmente. Sou separada. Meu relacionamento com o pai dele não deu certo. Mas eu tenho o meu bem mais precioso, que é o meu filho. Eu ainda tenho bastante cicatrizes. Tanto fisicamente, como emocionalmente, psicologicamente. Para ser sincera, há pouco tempo atrás, a filha deles ainda teve coragem de me mandar mensagem pelo Instagram e falar que a culpa de tudo que aconteceu foi minha. Que realmente eu tinha que passar por aquilo. Só que eu era apenas uma criança quando tudo começou. Fala, galera! Gente, confesso que foi um pouco difícil eu contar essa história hoje aqui pra vocês, porque essa menina que passou por isso tudo, ela me contou a história dela pessoalmente. E quando ela me contou essa história dela pessoalmente, gente, vocês não têm ideia o que essa menina ainda passa hoje. Ela ainda se martiriza bastante com o passado dela. Você vê no olhar da pessoa a dor, o sofrimento que é lembrar disso. Infelizmente, ela ainda não procurou uma terapia, né, um psicólogo, que foi o que eu falei pra ela. Ela deveria já ter procurado um psicólogo, procurado uma terapia, pra ela poder se desprender um pouco disso e tentar viver a vida dela bem, sem carregar tanto peso. Porque ela carrega um peso que parece que ela que foi culpada, e não foi. Você não foi culpada de nada. Infelizmente, foram pessoas horríveis que passaram pela sua vida. Foram monstros, né, que passaram pela sua vida. Você não tem culpa do que aconteceu com você. Eu não tô falando pra você tirar isso da sua lembrança, porque eu sei que isso não vai sair. Não é assim, de uma hora pra outra, que você vai esquecer isso. Mas você precisa procurar uma terapia, você precisa procurar um psicólogo. Que hoje você tem um filho. Você não pode passar esse sofrimento pra ele. Então, gente, infelizmente, esses dois abusadores ainda tá solto. E essa tia, né, essa mulher, que nem tem como chamar de mulher. A família, né, gente, por completo, é um verdadeiro nojo, né. Deveria ter sido todo mundo preso. Mas infelizmente não foi, né.
estão aí soltos, sabe lá Deus se outras meninas já passaram na mão deles. E, gente, eu venho aqui pedir para vocês deixarem no comentário uma palavra de conforto, de carinho. Essa menina que sofreu tanto na vida dela. Mas ainda tá em tempo de você mudar o seu futuro. Hoje você tem o seu filho. Procure cuidar da sua saúde mental. Procure se desprender um pouco disso. E se você tá passando por situações parecidas ou conhece alguém que tá passando, gente, por favor, denuncie. Disque 100. Peça ajuda. Não deixa com que esses abusadores saiam impunes, assim como esses monstros saíram. E é isso, gente. Se você também tem alguma história para me contar, seja ela qual for o tema, ou se você já passou por situações parecidas, me mande mensagem no direct do Instagram. Curta, comenta e compartilha. E se você não for inscrito no canal, aproveita e se inscreve, tá bom? Beijo, beijo e até a próxima.